Glória a Deus, aleluia. O Senhor Jesus, ele veio em carne, ele veio como pessoa. Ele morreu e ele ressuscitou. E ele foi para a glória. E ele enviou o Espírito Santo de Deus, que é um Espírito que faz morada dentro de nós. É aquilo que nós falamos. Se Jesus tivesse ficado, ressuscitado e ficado na terra, teria sido bom? Teria, em partes teria. Ele estava reinando lá em Jerusalém. Mas para você ter acesso a ele, o que você precisaria fazer? Ia ter que ir lá para Jerusalém, pegar um avião, comprar uma passagem e ir lá. Com o Espírito Santo, que faz morada dentro de nós, você pode falar com Deus em qualquer lugar, até no seu trabalho. Quantas das vezes você já não falou com Deus no seu trabalho? Ô Senhor, né? Por quê? Às vezes a luta é tão grande no dia, a prova, a tentação, a perseguição no trabalho, você fala, meu Deus, tem misericórdia, por que isso, né? E ali você já falou. Imagine se você tivesse um problema 2 horas da tarde e você precisasse falar com Jesus, onde você teria que ir? Lá em Jerusalém. Agora imagina, todas as linhas aéreas em direção a um só lugar, já iria haver o quê? Um posicionamento. Mas vamos supor que você conseguisse chegar em Jerusalém. Você ia pegar o quê? Uma fila enorme. Não ia pegar uma fila? Você ia ter que pegar uma fila enorme. Você ia ter que entrar numa fila para falar com Jesus, lá no trono. Quando você chegasse, ia dar tempo de falar o que você fala? Não ia, porque o outro de trás já queria, entendeu? Por isso, o Espírito Santo, que é o Espírito que faz morada em nós, ele agora faz a obra. Ele faz essa intermediação. Tá? E ele fala de quem? O Espírito Santo fala de quem? Dele mesmo? Não, ele fala de Deus. Tá? Então, a sua origem, vamos estudar sobre a origem. A origem é eterna, pois ele sempre existiu, embora sua manifestação mais clara na história humana seja vista em alguns eventos bíblicos. Como qual? A criação. Então, a primeira vez que a Bíblia vai falar do Espírito Santo, onde que está escrito? Que capítulo? Olha aí, 1, 2, vamos ler, olha só. No princípio criou Deus os céus, olha aí, os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Olha aí, já no versículo 2 da Bíblia, no capítulo 1, no versículo 2, já vemos o Espírito Santo na criação. Olha só, e o Espírito Santo de Deus se movia sobre a face das águas. Então imagine agora o que? Como que os teólogos usam para explicar esse termo? Tipo assim, ele estava pairando, não estava pairando em cima? Ele estava o que? Preparando. Quem é da roça aqui sabe. O que a galinha faz? Ela fica em cima do ninho, chocando para nascer, não é? É uma semelhança, tá, irmãos? Não é bem assim, mas é para vocês poderem entender melhor. Então criou Deus os céus e a terra estava sem forma vazia, estava sem forma e vazia, não tinha ainda nada nascido, nada criado, mas o Espírito de Deus já estava trabalhando ali, ó. Já estava chocando para quê? Para que quando dissesse o quê? Haja luz, no versículo 3, ó. E disse Deus, haja luz e houve luz. Vocês estão conseguindo entender? Imagina agora a criação nas trevas e o Espírito Santo chocando. Olha que lindo, vê como que muda as coisas? Não muda? Não fica mais lindo de ver? Tá? Então, podemos ver na criação, Gênesis 1, capítulo 2. O segundo, olha lá, no batismo de Jesus. O Espírito Santo também estava no batismo de Jesus. Podemos ver que aqui o estudo ele dá um pulo da criação já para o batismo de Jesus. Por quê? Porque daqui a uns dias, em algumas aulas, nós vamos ver como ele trabalhou no Antigo Testamento, tá? Como o Espírito Santo trabalhou no Antigo Testamento. No Antigo Testamento ele trabalhou diferente do nosso tempo. No Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não habitava em todos os seres humanos como habita hoje. Ele habitava em pessoas específicas. Quem? Reis, sacerdotes
e profetas, e aqueles que eram escolhidos para alguma obra. Naquela época, né? Naquela época, não era todo mundo que tinha o Espírito Santo. Vamos supor, Sansão não era rei, não era sacerdote, não era profeta, mas o Espírito Santo habitou nele, porque tinha um propósito ali de libertar o povo de Israel das mãos dos filisteus, dos inimigos. Sansão se corrompeu, aí é outra coisa, mas o Espírito Santo que dava a força dele. Ele não era forte porque ele malhava, ele não era forte porque ele tomava whey protein, ele era forte porque o Espírito Santo dava força nele, tá? Irmãos, isso aqui é muito importante, que quando nós formos estudar angelologia, que vai falar sobre os anjos caídos, que são os demônios, eles também dão força nos seres humanos, viu? Os demônios? O quê? Dão força nos seres humanos. Dão força? Dão. São espíritos malignos. Espíritos malignos também dão força. A senhora sabe. A mulher é magrinha lá, e quantos tem para segurar? Endemoniado. Quantos tem? Eu posso falar uma coisa que aconteceu com nós? A gente foi no hospital lá em Jardim do Horário da minha sogra, né? Ela estava bem enferma. Quando eu cheguei dentro do banheiro da minha casa, eu vim do hospital, entrou um negócio que nem uma sombra assim, dentro do banheiro. Olha aí. E eu fiquei uma semana com as pernas todas inchadas, do jeito que ela estava comigo. Minhas pernas inchou. Inchou também? Inchou. E muito. Mas quem está com a perna inchada antes? A minha sogra. Olha, vocês estão vendo o que ela está falando? A Bíblia diz que o espírito maligno, quando sai do homem, ele vagueia por lugares procurando que onde possa habitar. Quando sai? Quando a pessoa morre. Aquele dia que eu vim domingo aqui, que eu falei que você inchou minha perna. Porque a senhora vem. Se não vem, por isso é a importância do crente vir na igreja. Está vendo? A Bíblia não diz que o espírito maligno, quando sai do homem, ele vagueia por lugares? E não é quando expulsa, é quando a pessoa morre. Tem que ver. Tem gente que tem espíritos, né? Não estou dizendo que ela era endemoniada, pelo amor de Deus, tá? Não é isso. É que muitas das vezes tem espíritos. Exatamente, tem espíritos malignos que ficam nos rodeando. Isso. Pode abrir a Bíblia aí, 2 de Pedro 5,8, olha, o diabo, nosso adversário, anda bem ao redor. Não é o diabo, mas é os demônios dele. E a gente intercedia por ela queria falar alguma coisa, não. Olha só, no batismo de Jesus, mas glória a Deus, a irmã veio, isso é um testemunho forte. Agora a pessoa está lá, com depressão, com ansiedade, às vezes está até com a perna inchada, é espírito maligno, mas não vem na igreja, como que vai ser expulso? Mas é só na igreja? Na igreja não está o povo de Deus, a não ser que o povo de Deus vá lá expulsar, né? Tem, se confessar e entregar para Jesus. O que é uma maldição hereditária? É uma maldição familiar, né? Que fica na família. Quer ver um exemplo? O pai era cachaceiro, o filho virou cachaceiro. O filho do filho vai virar, o outro vai virando. Mas um dia a maldição quebra, porque alguém aceita Jesus, Jesus chega e liberta. Entendeu? Gente, sério, isso aqui é sério. Já reparou? A gente até deu uma parada aqui, nós vamos falar que é importante. O pai casou, separou, casou, separou. A mulher casou, ela está no 4º, 5º casamento, né? Aí os filhos seguem no mesmo caminho, até alguém quebrar essa maldição. Alguém tem que quebrar. Entendeu? Todas as vezes, gente, lá em Romanos diz que eles não aceitaram a Deus e fizeram Deus semelhante, né? A imagem, recebendo em si própria condenação. Está entendendo? Então, muitas das vezes tem filhos que nascem com algum problema, algum desvio e não consegue explicar. Muitas das vezes é porque o pai foi entregue na feitiçaria, a mãe foi entregue na feitiçaria, o ventre foi entregue na feitiçaria. Abriu alguma legalidade. É sério, isso aí nós vamos ver em angelologia. Entendeu? Recebeu o espírito maligno para sair do filho. Quer ver um exemplo? Comida sacrificada para ídolo. A Bíblia diz que os ídolos são demônios, né? Aí a escolinha faz lá, festinha de São João, festinha de Santo Antônio, consagra aqueles alimentos para aquele santo. Aí a criança vai lá. Já teve caso aqui na igreja de filho de irmão que passou mal porque comeu essas comidas. A gente teve que ir lá expulsar ele. Entendeu? Pastor, mas não tem nada a ver. Tudo bem, não tem nada a ver, mas uma hora acontece. Entendeu? O que tem de gente aí que está infectada. Eu gosto da minha
São Cosme e Damião mesmo também. Entendeu? Ué. Entendeu? Uma vez passou uma menina no batismo, tá? A manifestação do Espírito Santo no batismo. Olha só. No batismo da onde? De Jesus. Mateus capítulo 3, versículo 13 ao 17. É importante vocês escreverem. Eu escrevo tudo. Olha a minha apostila como fica tudo riscado, ó. Mateus 13, 17. 3:13, ó. Diz assim, ó. Mateus capítulo 3, a partir do versículo de número 13, diz assim: Então veio o Senhor Jesus da Galiléia ter com João, junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João se opunha, dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, você vem a mim? Olha só, o serviço do homem é batizar, ele foi levantado para batizar Jesus. Chegou Jesus, ele está pondo empecilho. Olha só. Jesus, porém, respondendo, disse: Deixa agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriu os céus, e viu o Espírito de Deus, descendo como pomba, e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Vocês estão vendo aqui o Espírito Santo trabalhando também no batismo de Jesus. Tá? Trabalhando no batismo de Jesus. Na criação, em Gênesis 1, versículo 2, já mostra o Espírito Santo. No batismo de Jesus, ele já estava, amém? E também no Pentecoste, no dia de Pentecoste. Quem sabe o que é Pentecoste? Quando falaram em línguas? Quando foi batizado com o Espírito Santo? Não, mas eu pergunto assim: o que significa o Pentecoste na tradição judaica, na tradição bíblica? Festa. Uma festa, mas que festa? Não sei. A gente tem que saber, gente. Festa das colheitas, tá? O que é a festa das colheitas? Vamos supor, depois da Páscoa, 50 dias após a Páscoa, tinha o Pentecoste. 50, ó, Penta, lembra do Penta do Brasil lá? Penta, acho que já é Hexa, né? Mas já foi Hexa, mas foi Penta, achei que ainda era só Penta. Ó, lembra do Penta? Campeão, bi, tri, tetra e penta. Penta fala de 5. 5. Então, Pentecostes quer dizer 5. 50 dias após a Páscoa, eles estavam reunidos em Jerusalém para comemorar a festa das colheitas. Foi quando teve o que? A descida do Espírito Santo na igreja e foi a inauguração da igreja, o dia de Pentecostes. Quem que inaugurou a igreja? O Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque eles estavam sobre uma ordem de Jesus, diz assim, ó: Não vos ausente de Jerusalém, ficai na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Que poder? Poder de vencer o mal. Que mal? O mal que nos afeta. Porque hoje tem tantas pessoas, irmãos, que tem de gente com depressão e ansiedade, não é brincadeira. Não é brincadeira. Até 2030 vai ter mais gente. Não vamos chegar a tudo isso não. Tá demais, gente. Tá demais. Tá demais. E bom, isso foi o psicólogo que falou, gente. Não, mas até psicólogo, já mandaram telefone de psicólogo para mim conversar com ele. Oxe! Eu tô falando para vocês. Psicólogo. Hã? Até ele tá me dando visão. Psicólogo da prefeitura. Passaram para mim: pastor, entre em contato com esse rapaz aqui que ele é psicólogo. Ele quase chegou a vir na igreja ainda. Porque você Mas sabe conversei com ele um tempão. Pastor, você sabe que o professor mesmo, ele sofre muito com depressão. Né? Sofre. Então, por quê? É espiritual. É espiritual. Irmão, tem pastor se matando com problemas, entendeu? É em geral, né? Tá em geral. É muita opressão maligna. Muita opressão, muito peso nas costas. Muita. Tá? Então, muita cobrança. Muita cobrança. Então, quando diz poder, é para você vencer isso. Irmão, sua mente tem que ser vazada. Sua mente tem que ser vazada. Ó, vou contar. Onde nós lemos aqui, vou contar o que aconteceu hoje. 13, né? 2:13, né? Atos 2:13. Atos 2, do 13 ao 17. Diz assim: Pedro, porém, se colocando em pé. Não.
Atos 2, do 1 ao 4. Cumprindo-se os dias de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Dando 50 dias, estava todo mundo no lugar. E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, encheu toda a casa em que eles estavam assentados. E foram vistas por eles língua repartida como que de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falasse. Tá? Então eles começaram a falar em línguas. Aqui, nesse contexto, eles falaram a língua do Espírito Santo. Só que quem ouvia na voz, na língua deles. Entendeu? Nesse caso aqui, tá? Mas o que acontece? Nós vemos o agir do Espírito Santo também no início da igreja. Quando começou a igreja, já começou com o quê? A manifestação do Espírito Santo de Deus. Tá? Olha só, na inspiração bíblica, abre sua Bíblia aí, 2 de Timóteo 3,16. Na inspiração bíblica, quem que inspira a Bíblia? Quem que inspirou? A Bíblia foi um livro que foi escrita por homens? Sim, mas homens inspirados por Deus. Achou aí? 2 Timóteo 3,16, homens? Quem sabe o que significa a palavra inspiração? Quem sabe? Quem sabe pode dizer, ou tem alguma ideia que seja inspiração? Inspiração. 16, pode ler? Hã? Pode ler o 16 ou não? Não, peraí. 2 de Timóteo 3,16, né? Tá. Pode ler. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para ensino, para repreensão, para correção e para instrução na justiça. Toda a escritura é inspirada por Deus. Agora, o que a palavra inspirada significa? Inspiração. Que é inspirada quer dizer que foi ditada? Falada? Não está escrito que é inspirada por Deus, não. Não está escrito que é inspirada por Deus também, não. Está escrito o quê? Pode ler. Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir e para corrigir e para instruir. Viu como que aquela ali está melhor? Aquela ali? Inspirada por Deus. Inspirada por Deus. Vamos ver a minha como é que está? 2 Timóteo 3. Essa daqui é aquela versão NVI, versão. O que as Bíblias diferentes falam? Não é diferente, não, é só tradução. 3,16 é tradução. Toda escritura divinamente inspirada é proveitosa. Essa minha já não tem, mas ó, toda escritura divinamente, quer dizer, divinamente está dizendo de Deus, né? Divindade, né? Inspirada e proveitosa para ensinar. Divinamente inspirada. Então, quem que inspirou? Foi Deus. Olha só, foi o Espírito Santo. Então, o que significa inspirar? Olha lá. É o ato de ser estimulado a criar. Então, o Espírito Santo. Quando a gente fala assim, hoje eu estou inspirada, né? Pelo Espírito Santo. Exatamente, por alguém, né? É o ato de ser o quê? Cadê? O ato de Aqui, ser ó. o quê? É o ato de ser estimulado a criar, a pensar por uma força criativa ou uma influência externa. Então, a Bíblia foi inspirada, foi escrita por homens, sim, mas quem que inspirou? O Espírito Santo de Deus. Pelo Espírito Santo, foi o Espírito Santo. É que nem fala assim, eu já fiz um pão inspirado por Deus, né? O que vai acontecer daqui para frente? Vocês vão ver pessoas cristãs atacando a Bíblia. Tá? Vocês vão ver pessoas atacando a Bíblia. Quando o presbítero Messias é uma pessoa que não é crente e não conhece, tudo bem, mas duro quando você vê pastores, pregadores atacando a Bíblia. Então não é crente. Não, você está entendendo? É igual um tal de Renê não sei o que aí, um da Batista, e até expulsaram ele lá da Batista. Ele falou que a Bíblia precisava ser reescrita, que a Bíblia não tinha que ser modernizada. Como assim, gente? Você tem que a Bíblia... Mas o Senhor fala que não pode tirar um tiro. Não, entendeu? Teve um outro aí que falou que a Bíblia contém erros. Olha aí. Eu vi isso aí também. Entendeu? Sempre vai ter pessoas que vão querer atacar a Bíblia. E nós devemos entender que a Bíblia é inspirada por Deus. Foi homens que escreveu? Foi. Porque eles falam, isso aí foi escrito por homem, foi homem que escreveu isso aí.
Ah, a Bíblia é da Igreja Católica. Não, a Bíblia não é da Igreja Católica, a Bíblia é inspirada por Deus. Entendeu? Ah, nós só temos a Bíblia porque é a Igreja Católica. Negativo, o que tem de manuscritos que acharam e traduziram. Está entendendo? Glória a Deus, a nossa Bíblia é diferente da Bíblia deles, porque a Bíblia deles é toda cheia de conceitos deles lá. Glória a Deus. Entendeu? A Bíblia é a palavra de Deus, inspirada por Deus. Tem um monte, eles foram colocando um monte de livro a mais. Para quê? Para poder dar base para as doutrinas que eles começaram a ensinar. Entendeu? Eles começaram a ensinar a doutrina e para ter base tiveram que jogar na Bíblia. Tem livro lá que, entendeu? Tem coisa lá que se eu falar para vocês, vocês acham que é mentira. Tem um livro de São Tobias, que ele mata um peixe, ele arranca o fígado do peixe para fazer remédio para expulsar demônio com o fígado. Imagina, irmão, se tem hoje essa receita. Já pensou? Hã? Eu já vi essa passagem. Já pensou? Não, e Bíblia é católica. Mas faz isso, será? Faz nada, né? Rapaz, um povo mais descompromissado que tem. Você pode ver, católico nem Bíblia usa, nem lê Bíblia, nem o Papa lê Bíblia. Eu falei com meu pai assim. Pastor, eu falei com meu pai, sabe assim, o catolicismo ele dá base para várias religiões, porque o católico vai no espírito, vai no não sei na onde, vai não sei o quê, tudo pode. Olha só, isso aí que a irmã falou é muito importante, acho que eu coloquei aqui, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, sério, nós vamos falar da pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo tem sentimentos, e um dos sentimentos dele é o ciúme. Não sabeis que o Espírito que habita em vós tem ciúme? Quem já ouviu falar isso aí? Quer ver? Sentimentos. Abre aí. Deixa eu abrir aqui, Efésios 4:30, rapidinho. Eu vou falar uma coisa para vocês, certo? 4:30, Vamos lá que a gente vai achar aqui. Atos 4:30. 4:30, Tiago 4:5. Então é Tiago. Vamos lá para Tiaguinho. 5? Aqui, achei aqui, olha só. Cuidai, se cuide de vocês, porque diz as Escrituras: o Espírito que em nós habita tem ciúme. Tiago 4:5. O Espírito Santo que habita em nós, ele tem ciúme. Eu posso ser cristão aqui, e eu posso ir no candomblé, eu posso ir no bailão, no gersinho, seja lá onde for, bater na mulher, brigar com todo mundo, ser ignorante? Não posso. Não, peraí, por quê? Porque o Espírito Santo tem ciúme, entendeu? Ciúme de adorar outras imagens, adorar outras imagens, tá entendendo? Não, vamos supor, lá pode isso, lá pode aquilo, por que não? O Espírito Santo não está habitando a pessoa, né? Mas tem crente que faz? Tem crente que faz também, mas muitas das vezes ele se arrepende e para. Tem muitos que se arrepende e para. Então tem que ter o Espírito Santo, entendeu? Mas diz que no candomblé tem uma estátua de Jesus, que lá eles adoram Jesus, é verdade? Tipo assim, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês rapidinho. Eles pegaram, e quando os escravos, porque a maioria dessas religiões são afrodescendentes, né? Eles vieram nos navios negreiros como escravos, eles já tinham essas religiões. Só que chegou aqui foi proibido, porque no tempo do Império, quem que era a religião dominante era o catolicismo. Não podia ter outra religião. Então o que eles pegaram? Eles pegaram os deuses dele lá, que são os orixá dele, e colocaram o nome. Por isso que São Cosme e Damião tem um nome de orixá, a outra tem outro, o outro tem outro. Mudou o nome, é só que tem as estátuas lá, só que os nomes é outro. Esses feiticeiros da África até voam. E agora já mudou, né? Agora é liberal, o Brasil, cada um pode ter sua religião. Só que já pegaram o costume. Tá? Vamos falar aqui agora, nós falamos sobre a inspiração, né? Sobre a inspiração. A Bíblia é inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, tá? Aleluia! Olha só, vamos falar também, aqui
que aponta para ele, ó, inspiração, que aponta para ele como um sopro de vida, o amor que une a Trindade. Olha aí, o amor, aqui a sequência aqui na primeira página 6, o amor que une a Trindade. Nós não falamos que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade? Nós não falamos? Mas como que ele é a terceira pessoa da Trindade, se é ele que une? É ele que faz a união, o vínculo. Como diz lá em Efésios 4:3. Olha lá, Efésios 4:3. Ó, diz assim Efésios 4:3, ó. Diz assim: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que é vínculo? O que liga, né? O que liga é o que está no meio. Quem que faz a obra agora? Ó, Deus, Senhor Jesus e o Espírito Santo. Está entendendo? Sabe, gente, a gente não vai mudar os conceitos teológicos, mas a gente pode aprender um pouco, né? Para a gente ficar, porque a gente fica assim: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Não parece que é assim? Não parece? Não parece que é assim? Não parece que é um maior, um menor? Parece que é Deus, Jesus e o Espírito Santo. Não é assim. Eles são três, uma só pessoa. Uma pessoa, são três em um. É uma unidade. Igual a nós somos o que? Carne, espírito e alma. É igual ao ovo, né? Tem o que? A clara, a gema e a casca. É igual a água, né? O que? Sólida, gasosa e líquida, né? Igual os átomos, prótons, nêutrons e os elétrons. Pode ver que tudo é formado em três, tudo aponta para Deus. Então o Espírito Santo, ele não é tipo assim, tudo bem, eu não gosto muito de falar, mas que ele é a terceira. Por que a terceira? Tipo assim, está em terceiro lugar. Não é assim, né? É uma unidade só. Então Deus é igual a gente, né? Hã? Tipo, alma, corpo e espírito. A gente sabe que tem três, mas tipo, ninguém age individualmente, todo mundo age em conjunto só, né? Não, eles agem até assim individualmente, mas no mesmo propósito. Entendeu? No mesmo propósito. Veja só, que o irmão e a irmã lá são dois, tudo bem. Vamos supor que tem um menino, um filho, são três. Dá para morar dentro de uma casa, cada um tendo um pensamento diferente? Entendeu? Vamos supor, o irmão trabalha, tem um salário, aí a irmã está dentro de casa, a irmã que compra, que cuida, entendeu? É que organiza essas coisas, entendeu? Mas está no mesmo propósito. Vamos supor, se o irmão trabalha, mas a irmã pega o dinheiro, dá para uma filha, dá para o vizinho, dá para o pastor, dá para o colezeiro dele, Aí o irmão vai chegar de noite e vai falar: cadê a comida? Ué, estou trabalhando e você vê de um no propósito, outro no outro. E nas coisas de Deus não é certo, tudo no propósito. Isso é tão certo que Jesus diz assim: uma casa dividida não subsiste. Não subsiste, não consegue se firmar. E olha que Jesus estava falando do período dos demônios. Porque quando ele expulsou o demônio, falava que ele está expulsando porque ele é o principal dos demônios. Aí ele falou assim: se o diabo está expulsando diabo, então ele está dividido. O que destrói uma igreja? Não é pecado, é desunião. Divisão. Não é pecado que destrói a igreja, é desunião, divisão. Ah, mas o pastor lá começou a sair para o obreiro, porque ele estava dividido dentro da casa dele. Entendeu? Ah, né, mano? Né? Mas tem por aí, pastor com obreira por aí? Né? É que a gente parece que a gente não fala, a gente tem que falar, porque só não fazer, ué. Ah, mas amanhã pode acontecer? Não dá para não acontecer. Eu perguntar uma coisa para o senhor: como que ele consegue ser pastor? Ele lá para falar com ele, pastor, que eu já conheci ele há quase 20 anos. Toda a vida ele teve uma amante, a esposa dele agora morreu, aí ele comprou agora um prédio lá, abriu uma igreja, um novo lá. E está saindo as meninas que vai na igreja dele. Sabe o que é isso aí? Sabe o que é isso aí? Mas você sabe o que é isso aí? Eu não sei nem se essa aula vai ser divulgada, mas sabe o que é isso aí? Pessoas que vão entrando para as coisas e não sabem nem no que está entrando. Então minha amiga contou para mim. Não, mas é pessoas que vão entrando em a sociedade. Porque aqui não tem igreja, a igreja do pastor lá está uma prostituição. São pessoas que vão entrando em sociedade e não sabem nem no que está entrando. Quantas pessoas já perderam dinheiro para entrar em pirâmides isso, pirâmide aquilo, dando dinheiro?
Não sabe nem o que está entrando. Mas como que a pessoa tem coragem de fazer isso, tipo, no altar, estando no altar, na frente do altar? E ele pregava. Qual a diferença? Quem está no altar e quem está na cadeira? Qual a diferença? Ninguém pode. Ninguém pode. Pelo que você fala, quem está no altar não pode, mas quem está aqui pode. Ninguém pode. Não é isso. Ninguém pode. Pastor, ele pregava assim que o anjo ia buscar a mulher dele, que ele casava no outro dia. Ninguém pode. Não, eu pedi a benção na época, eu falei, pastor, não vou ficar mais na tua igreja não, eu vou pedir na minha igreja. Quando eu não estava pastoreando, eu me cobrava da mesma forma que eu me cobro agora. Eu sei que ninguém pode Você está fazer. entendendo? Ninguém pode. Mas quem está lá em cima tem mais responsabilidade. Como é que o pastor tem para desenvolver com as ovelhas que Deus mandou por ele e que a esposa do lado? Isso eu tô falando. É isso que eu não entendo. Mas cadê o tesouro? É os mercenários. O que quer dizer? Que ele tem vontade. É igual você, ó, não, isso eu não quero, isso não faz. Ele tem vontade, tá? Sentimento, ó, Efésios 4:30 diz assim, ó, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual está selado para o dia da redenção. Olha aqui, sentimento, não entristeçais. Eu posso entristecer essa cadeira aqui? Não. Porque ela não é uma pessoa, ela não é um ser, ó, ela não fica triste. Mas se eu fazer isso aqui com irmão, por irmão, né, eles vão ficar tristes. Ou se o pai bate no filho, o filho fica triste. Porque é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual vocês foram selados para o dia da salvação. Tá? E Tiago 4,5, né, diz assim, não sabeis vós que o Espírito que habita em vós tem esse mundo? Tá? Olha só. Eu só posso mentir para quem? Para uma? Pessoas. Eu não posso mentir para uma parede. Abre aí Atos 5,3 rapidinho. Atos 5,3, olha só. Ó. 5:3? É. E disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço de herdade. Olha aí. Não mentisse. Para o Espírito Santo. Não mentisse. Continua aí. Mas guardando-a, Não mentisse a Deus. Vai lá. Ó, disse então Pedro, Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisse ao Espírito Santo e retivesse parte do preço da herdade. Continua. Guardando-a não ficava para ti e vendida não estava em teu poder? Por que formasse esse desígnio em teu coração? Não mentisse aos homens, mas a Deus. Ó, viu? Espírito Santo é Pessoa. Deus. É uma pessoa, mas ele é Deus. Como Jesus e como o Senhor Jeová, ele é Deus. Aí, ó. O que aconteceu? Venderam uma propriedade, né? Porque Barnabé vendeu a propriedade dele, foi lá e colocou no pé dos apóstolos. Sabe que Ananias viu e Barnabé foi levantado, diácono apóstolo. Aí ele falou, bom, então se eu dar uma oferta boa, eu vou ser levantado também. Foi lá e vendeu um terreno. Aí combinou com a mulher, vamos dar tudo, não, vamos dar sua parte. É muito porque não vai dar tudo para essa igreja. Vamos ficar com pouco. Aqui, nós vendemos tudo. Achou que ia esconder de Deus, né? Não, mas eles não precisavam, era deles. Entendeu? O negócio é o coração pesado. Ó. Aí ele já falou, ó, por que ele disse, né? Aí morreu, eu morro. Aí passou 3 horas depois, veio a mulher e falei, aí, quando vendeu a nossa propriedade? Foi enterrar seu marido também não pode, mas você também, né? Não. Imagina se vocês tinham até hoje, tanto que ela está vazia essa igreja, né? Tanto tempo que ela está mentindo, né? Não, presta atenção, né? Tá? Olha lá. Então, vemos que ele é uma pessoa. Ele é uma pessoa. Não uma pessoa como nós, fraca e sujeita, sim, às debilidades. Mas ele é Deus. Mas ele é uma pessoa. Tá? O duro de explicar essas coisas, irmão João, é porque a gente só tem como explicar como a gente. Ele é uma pessoa como nós? Sim, tem sentimento, tem vontade, né? Tem desejo. Por isso que Deus nos fez a imagem e a semelhança dele. Quando fala imagem, o crente acha que é só a carcaça do que ora, mas não é. É os sentimentos. Ele tem as emoções que nós temos. As mesmas emoções. Ele tem ciúme, ele se ira, ele se alegra, né?
Ele se entristece. Está vendo? Tá? Ó, vamos falar rapidinho do Consolador e guia. Jesus prometeu o Espírito Santo para ser o quê? Um Consolador, guia, mestre, ensinando e lembrando os discípulos da palavra de Cristo. Ô, missionária Nayara, abre para nós, por favor, João 14, 6 e a rosa João 16, 7. Olha só. João 16, 7. 16, 7. Olha só. 14 o quê, pastor? 14, 16. Isso aqui é muito lindo. Pode ler, senhora. 14, 16, né? Jesus promete o Espírito Santo. Ó, Jesus promete o Espírito Santo. E eu pedirei ao Pai, e Ele dará a você outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da verdade. Pode O continuar. mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês conhecem, pois eles vivem com você e estão com você. Lindo, né? Bonito, hein? Viu? Forte. Viu? Por isso que o mundo, do jeito que é, nós não podemos ser igual ao mundo. Nós temos que ser diferente. Né? E eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador como eu, igual a Jesus. Olha aí. Quem era ele era o Consolador? Consolador. Era Jesus. Jesus, só que Ele foi e enviou o Espírito Santo. É aquilo que eu falei, se Jesus tivesse ficado, Ele estava limitado ao tempo e espaço por causa do corpo. Como o Espírito Santo de Deus é Espírito, Ele não é limitado a corpo, a espaço, e nem a tempo e a corpo. Mas Ele então- está conosco o então tempo como todo. será na Nova Jerusalém? Tipo, a gente vai ter um corpo ressurreto, correto? Mas a gente vai ter que ainda ir até Ele, para Ele falar com Ele? O Senhor Jesus? É, no céu, quero saber. Na verdade, isso aí, a escatologia vai falar sobre a cidade santa que desce para o céu. Ela não terá portas, né? As portas são abertas e lá não terá sol, porque a luz do Cordeiro a iluminará, né? E lá tem a árvore da vida, a qual produz fruto, 12 frutos, cada um por mês, para a cura das nações. Você está entendendo? Então, das nações, olha aí, quer dizer, na eternidade vai ter nações, vai ter os povos, vai ter tudo. Você está entendendo? Está lá em Apocalipse. Os crentes não gostam de falar isso aí. Fala que tudo vai ser só, mas não é. Ela está lá para a cura das nações. Tá? Mas como que a gente vai. Para a cura das E como nações. que Das a gente vai nações. fazer para ver Jesus? Vai ter acesso à cidade celestial. Mas vai ter que ir de a pé, de carro, ou vai se transportar para lá? Eu creio que como ele é, nós seremos, né? Ele tem um corpo ressurreto, nós vamos ter um corpo igual dele. Você não vai ser mais limitado por espaço nem por tempo. Mas Hã? vai ficar aquela fila no céu ainda? Hã? Vai ficar aquela fila no céu ainda para conversar com Jesus? Vai ficar o quê? Não vai ficar não. Vai ter fila não. Esse negócio que eu falei da fila é só um exemplo, gente. Tá? Não, mas isso não ia acontecer. Não, mas agora. Mas não é. Agora você imagina o exército celestial, Jesus no trono, e aí nós lá na multidão. Você não vai sentir vazio, essa carência, entendeu? Você vai se sentir confortado. Os 12 discípulos, 70 ou os 500, eles não ficavam assim, sentindo-se inferior. Eles se sentiam todos amados, entendeu? Mas ele andava lá com Jesus. E você vai andar também, se você for salva. Você. Amém. Eu profetizo. Olha só, a irmã leu: e eu vos enviarei outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Leia, irmã. É 16 o quê? 16:7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá. Ó que lindo, ó. Olha aí, ó. Lembra que eu falei que ele precisava ir? Não tinha como ele ficar. Se ele ficasse, olha lá. Se eu ficar, continua. Porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas Aí. se eu for, Ele virá. enviá-lo-ei. Enviá-lo-ei. Continua. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado. Do pecado, E da justiça e do juízo. do juízo. Porque vou para o Pai. Vai, continua. O do pecado, porque não crê em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não me vereis mais. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. O príncipe é o diabo, já está julgado. Vai, continua lendo. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vos não podeis suportar agora. Mas,
Quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu, e vou-lo há de anunciar. Olha só, e ele irá e eu enviarei e ele não falará dele mesmo, ele falará de mim, olha aí. Mas ele não é o Ó, exatamente. O Espírito Santo foi enviado e ele não fala dele ou o que ele quer, ele fala aquilo que Deus mandou, Jesus mandou. Só por essa parte da Bíblia, você deveria avaliar o lugar que você está e ver se aquela igreja que você está falando de Deus ou está falando das coisas do mundo, ou está falando do pastor, ou está falando da pessoa. Tá? Vamos supor, você aqui na igreja só fala em coisas terrenas, só fala em coisas materiais, só fala em benefício próprio, mas não fala de salvação, não fala do que? Do juízo, do pecado e da justiça. Você não deveria nem ficar aqui. Ah, irmãos, porque o nosso projeto é comprar um rancho, o nosso projeto é fazer um grupo dos desbravadores, o nosso projeto é fazer isso, só tem projeto, mas não fala nada de Deus. Ah, porque tem congresso das irmãs, tem congresso dos irmãos, tem congresso, todo mês tem que inventar uma festa. Tem gente que está assim, todo mês tem que inventar uma festa, mas não fala do pecado, da justiça e do juízo, e não fala do que Deus quer, a falar de arrependimento, de conversão. Gente, essa não é a melhor igreja, mas essa também não pode ser a pior igreja da cidade. Tipo assim, pastor, não confronta o pecado. Né? Não é só não confronta, mas não fala o que Deus quer que fala, que é a palavra de Deus. Paulo diz para Tiago: pregue a palavra em tempo e fora de tempo. Gente, tem igrejas que já não pregam mais a palavra de Deus. É shows. Agora está vendo um evento para a cidade que você tem que pagar para ver os cantores. Tá lá, eu cliquei lá para ver, já manda direto com um link lá para você já fazer o Pix. É gospel? É. Entendeu? Quem vai vir? Aí, eu vou mandar para vocês, recortar e mandar, porque eu tentei lá mudar. Você está entendendo? Eventos. Tem pessoas que só estão pensando nas coisas que não falam aquilo que é para falar que o Espírito Santo manda. Você está entendendo? E outra coisa também, tem igreja que não prega mais a palavra de Deus. É 10, 15 minutos de palavra e tá bom. E essa E é só coach motivacional. É só coach. Coach. Porque você Mas foi lá naquela igreja, na parte do fundo do agreste, o papai falou só o versículo de abril, só e acabou. Então, Só cantando. só falou deles, não falou nada. Então quer dizer que o Espírito Santo não falará dele, falará daquilo que eu mandar. É sério, gente, é aquilo que eu falo. Essa é a melhor igreja da cidade? Não é, mas que nós não viemos ser a pior igreja da cidade. Não viemos ser a pior igreja da cidade. Por quê? Se nós já somos rejeitados pelo mundo, imagine pelo céu. Se o mundo já olha para nós e fala: lá naquela igreja, lá nem palavra prega, lá os irmãos isso, lá é uma guerra, lá é uma briga, lá é uma divisão, lá só tem contento. Se o mundo já fala isso da gente, imagina o céu. A gente não dá para provar nada para ninguém, mas a gente tem que procurar ser sincero e viver o evangelho de verdade, pregar a palavra de Deus. Deu 8 horas, passa para a palavra. Ah, o cara não tem palavra, aí já não é problema nosso. Se propôs a pregar porque tem a palavra, né? Sabe pregar, estudou e tem palavra. Se ficou enrolando, pulando abobrinha, falou dele, é porque eu levei um tique, não sei o quê, a não fala de Deus, não estou falando brincando, mas tem pregador que toda vez conta a mesma trajetória, mas não fala da palavra. O senhor também Eu acho que nós temos que chamar da palavra da palavra.